Olá pessoal, boa tarde a todos, boa noite a todos, muita luz, muita paz. Prazer em estar aqui com todos vocês. Bom, hoje, dando sequência ao nosso seminário sobre curas extraterrestres, né? Nós vamos falar hoje sobre o seguinte tema: como obter uma cura extraterrestre. Tá? Então, primeiramente, vamos tentar entender o funcionamento das curas espirituais, né? Por que eu tenho, preste bem atenção, por que eu tenho, quando eu estou doente, que procurar um curandeiro, né? As pessoas falam para mim, mas Laércio, o espírito não pode ir lá na minha casa, não pode ajudar eu na minha casa, por que eu tenho que sair daqui, ir lá no João de Deus, que eu tenho que sair daqui lá, não sei onde, não der outro curandeiro, tal, né? Por que eu tenho que fazer isso? Né? A pergunta é: o que você precisa aprender com sua doença? Por que você está doente? Em primeiro lugar, né? Por que você tem uma doença que os médicos não curam? Porque se os médicos curassem, você não ia atrás de curandeiro, nem atrás de centro espírita, para começo de conversa. As pessoas só procuram quando está na última. Está na boca do... no bico do corvo, a gente fala. Vocês conhecem essa expressão, no bico do corvo? Né? Então, veja bem. O que significa uma cura espiritual? Por que o indivíduo busca uma cura espiritual? Tem dois aspectos. Ele não tem mais nenhuma outra alternativa. Foi desenganado pelos médicos. Os médicos não resolvem o problema, né? Segundo, quando ele vai partir para essa busca, ele vai fazer um exercício da fé. Ele vai passar por um processo de transformação. Ele vai numa peregrinação. Tá? Por que muita gente sai daqui e vai para a Índia? Falar nisso, vocês viram o documentário novo que o History está mostrando? Ontem ele mostrou 2 capítulos muito interessantes. Chama Em Busca de Deus. Eles fizeram um especial sobre as montanhas sagradas da China. Muito bonito. Eles foram em todas as montanhas sagradas, até o Mosteiro de Shaolin eles mostraram. Cada lugar, filmagem moderna, 4K. Uma coisa maravilhosa. E depois, na sequência, no outro capítulo, ele mostrou o festival, aquele festival da Índia que eu falo para vocês, que tem de 11 em 11 anos, o Kurumbela, né? Se você quer ver gente louca e maluca nesse planeta, você tem que ir nesse festival. Quem sabe um dia na marca não vai. Tudo, olha, imagine uns 10 mil pelados na cidade. Tudo pelado, tudo pelado. Sabe, aquele Sadhguru, aqueles caras que eles pintam, eles só usam cinza no corpo. Cinza de incenso, cinza. E tudo pelado. É o festival da pirosca sorda, né? E de tudo, todo mundo se banhando no Ganges, porque eles fazem a festa numa cidade que a convergência de 3 grandes rios sagrados da Índia, né? Ganges e mais outros 2 lá. E aquilo é muito grande, e muita gente tomando banho no Ganges, muita gente nesse festival, né? Esse Sadhguru que você vai ver, não, os caras assim, cabelo arrastando no chão, né? Eles largam de tudo, né? Largam da vida, né? Não, sem posses nenhuma, sem nada. Eles vivem praticamente de comida e doação. E eles falam assim, cara, quando não tem que comer, a gente jesua. Não tem roupa. Sente frio, a gente treina para controlar o frio. É um negócio muito louco. Não tem posse nenhuma, eles não têm absolutamente nada. Né? É muito engraçado, né? Como tem gente, e a gente fala que nós que estamos espiritualizando, que é louco, né? Maluco. Vocês não viram nada. Vocês não viram nada. Vocês têm que assistir esse festival. Esse festival é igual aquela história do Buda. Deve ter gente que come bosta que nem o Buda lá. Faz aquela penitência do Buda. Até hoje ainda tem. Saca? Aquelas coisas assim, né? A gente não tem noção. Não tem noção. Né?
E aqueles templos loucos da China, então, aquelas montanhas, né? Pessoal lá em Shaolin praticando Kung Fu. Os caras dizem que tem, o cara estava falando ontem, que tem 50 mil pessoas inscritas treinando Kung Fu no Mosteiro de Shaolin. É mole. Diz que é gente pra caramba que treina lá, sabe? É, cidade inteira nem que vão treinar, porque não cabe no templo, né? Bom, então, para vocês darem uma olhada, né, nesse documentário que eu achei fantástico, interessante, né? Em Busca de Deus chama. Bom, então, voltando à nossa cura. Então você está doente, o cara é materialista, vamos supor, super materialista. Já tentou de tudo, né? Aí falam para ele, olha, tem tal pessoas assim, que faz um trabalho, papapá. Aí o cara larga da vida do escritório, larga de tudo e vai lá. Faz uma viagem até tal lugar, né? Uma peregrinação, e nisso ele vai refletindo, porque o cara está para morrer, né? Então quando o cara vai morrer, né? O cara para pensar na vida, né? O que vai ser dele agora, né? Tudo que ele construiu vai ficar para quem? Porque ele não vai levar nada. E aí ele chega num lugar desse, né? Buscando algo que está além, buscando além, ele está buscando algo além, algo do invisível. Né? A pergunta é, e quando a cura acontece? Que tipo de transformação esse indivíduo passa? Né? Toda a medicina desenganou. Ninguém sabe o que fazer. E de repente acontece uma coisa milagrosa. Como aquela coisa daquela mulher que eu contei ontem para vocês, a história do útero. Passou na cabeça daquela mulher, né? E da médica que tirou o útero dela, né? Quando ela aparece, esse aqui é meu filho, tô grávida. Mas eu tirei seu útero, pô. Então, é coisa do demônio, Satanás, Espírito Santo. Então, o ser humano, ele passa por mudanças muito radicais, né? Quando ele vivencia uma doença e é curado pelo plano espiritual. Então, muitas das vezes as pessoas têm na doença a oportunidade de encontrar o caminho. O caminho da luz, o caminho do seu interior, o caminho da espiritualidade, que havia totalmente esquecido pela vida social dele. Né? Então, às vezes, o cara dá uma parada. Você quer ver uma coisa que acontece muito com pessoas materialistas, esses empresários que vivem o dia inteiro em empresa, só quer saber de lucro, poder? Ataque cardíaco no nego. É muito comum. É muito comum esses caras muito estressados, às vezes fuma, pega um ataque cardíaco novinho. Aí o cara fica preso na cama lá, né? E o cara sai do buraco, mas toda vez que ele sai nunca fica bom, né? Depois do primeiro ataque, faz safena, faz isso, o cara já vai viver à base de remédio depois, né? Então esse indivíduo pode começar a fazer reflexões profundas. E, ao ir buscar a cura, ele encontra a religiosidade. A sua religiosidade perdida. Existe um velho provérbio, né, espiritualista, que diz, se as pessoas não vêm pelo amor, elas vêm pela dor. Sábio é aquele que procura a espiritualidade pelo amor à sabedoria, né? Por ser a espiritualidade uma grande porta de sabedoria. Não procurar na hora que você está no bico do corpo, né? Então, sábio é aquele que busca desde o mais tenra idade o caminho da luz e o sentido da vida, o sentido dessa existência nesse planeta. Mas a cura espiritual, a doença, ela pode ser uma ferramenta de instrução, né, para o ser humano. Né? Ele passa por essas dificuldades, mas para sair dessa dificuldade, para sair da doença, ele precisa fazer muitas mudanças na sua vida. Buda dizia, né, não há evolução, não há transcendência sem transformação. Você não pode continuar a mesma pessoa achando que vai iluminar.
sem fazer nada. Né? Monta uma empresa, trabalha 12 horas na empresa e depois vai se iluminar. Não vai com isso. Isso não é o caminho da iluminação. Né? Então, por isso as pessoas, em determinado momento da vida, tem um caso muito famoso, né, daquele advogado do Osho, que ele dá a declaração dele naquele filme Wild Wild Country. Né? Ele era um cara totalmente advogado de grandes empresas, tal, a vida inteira de terno e gravata, aquela coisa, só atendendo grandes empresários, até o momento que ele se toca, ouve os discursos do Osho, larga tudo e vai pro Ashram. Né? Vai pro Ashram e faz essa transformação. Mas aí ele foi pela sabedoria, né? Ele não foi pela dor. Né? É o indivíduo que está consciente, abre-se uma porta, ele vai lá. Né? É muito engraçado que quando esses curandeiros começam a trabalhar, esses Zé Arigó, principalmente, milhares e milhares de pessoas na porta, na fila, para receber uma graça do divino. Né? Porque o que mais tem nesse planeta é gente doente. Não tem uma pessoa que esteja bem, pode falar, não preciso ir lá não, porque eu estou bem. Todo mundo quer ir lá tomar um passo, tomar uma bênção, né? Ou tocar no guru. Lá na Índia é muito engraçado, é muito engraçado você... O que eu achei assim na China um absurdo, né? Como as crenças, elas vão para um ponto também. Os templos, muito bonitos, agora eles conservaram muitos deles, eles restauraram a maior parte dos templos, porque turismo. Né? É um turismo interno também e às vezes um pouco de turismo externo. Eles ganham muito dinheiro com isso, porque são relíquias da humanidade, né? Mesmo que o comunismo não goste muito da religião em si, eles estão tendo alguma abertura lá. Pelo que o cara mostrou ontem, que é um documentário moderno, né? Os próprios chineses. Os chineses chegam num determinado templo desse, taoísta, que geralmente a maior parte é taoísta lá, alguns já fundidos com o budismo também, eles vão com as caixas de incenso desse tamanho assim, caixa de incenso. Mas em vez do cara tirar a vareta, acender o incenso, oferecer, colocar, os caras fazem um lugar que tem uma fogueira enorme, eles jogam a caixa inteira, 3 caixas, 10 caixas de incenso, como se isso fosse mostrar a devoção do cara, né? Não, quanto, né, sabe, as oferendas, como se os deuses precisassem de oferenda, né? Sabe essas coisas, sabe? Como que é uma religiosidade primitiva? Né? Como se os caras que estiverem lá em cima não fossem pessoas avançadas e inteligentes. Precisasse que você, ó meu Senhor, ó meu Jesus. Né? Você vê a choradeira do povo, sabe? Todo mundo vai lá, fica aquela choradeira, ai, pô na cabeça, se ajoelha no chão, ai, na cabeça. Ou seja, como se só restasse o alto para resolver o problema do cara. Certo? Como se só Deus desse a solução para a vida dele, né? Então, quando a gente começa a amadurecer na vida, depois de muitos anos nessa minha jornada espiritual, desse meu contato com os mestres, depois do contato com os ETs, eu começo a olhar para trás, né? E eu tenho uma lembrança muito interessante. Eu tinha uma vontade muito grande de visitar a China lá atrás, mas nunca tive dinheiro, sabe? Eu vim de uma família muito pobre, para mim fazer faculdade foi um sufoco desgraçado, que ninguém pagou um tostão, eu tinha que trabalhar e fazer Unicamp. E ainda sustentar minha família, ajudar a sustentar minha família. Então foi muito difícil, e eu sempre sonhava em visitar Shaolin, visitar a China, mostrar Shaolin, mas nunca tive condições materiais e financeiras. E um belo dia, nós estávamos no campo aqui, fazendo uma reunião espiritual. Não era eu o médium, era o Gilson, outro cara que era o médium, estava recebendo os mestres chineses, nos orientando, me orientando. Aí eu falei uma coisa assim para eles, né? Eu falei assim, mestres, eu tenho uma vontade muito grande de conhecer a China, de ir lá visitar o mosteiro de Shaolin. Os mestres olharam para mim e falaram assim, por que você quer ir para a China se a China veio até você?
Depois desse dia, cara, puta que pariu, né? O privilégio meu, né? Porque se você chega na China hoje, como eu falei para você, vamos lá visitar, você só vai ver aqueles... Não, além de prédio, você vai ver aquele povo jogando caixas de incenso, ou seja, os negros 1000 anos atrasado em relação à verdadeira espiritualidade. Aquela coisa mais pura. Né? É capaz de eu ficar triste pra caramba, né? É claro que eu vou chegar lá, um monte de chinês espírita, né? É outra história. Os mestres vão estar lá, vão aparecer por lá, né? É um sonho para mim, né? Mas assim, não há a mínima necessidade de eu ir, você está entendendo? Porque tudo que eu precisava, eles vieram até aqui. Me ensinaram com o maior carinho, com o maior amor, durante todos esses anos, né, dando apoio, dando carinho. Então, por que você vai num templo? Né? E é barra, hein? Se você estiver ruim das pernas, pode esquecer que você vai andar uns 4, 5 quilômetros de subida de escada de montanha até se chegar onde está o templo. Não tem carro que chega lá. Tem uns lugares que tem teleférico. Mas ele vai até um certo ponto, depois tem que ir a pé. Mas é bonito. Nossa Senhora, aquelas montanhas. Né? É um negócio assim absurdo. Wudang, então, é maravilhoso, né? Entendeu? Bom, então, é aquela vez, por que eu vou num templo? Porque eu estou querendo algo além. Algo que está além da minha realidade, da minha percepção. É a busca de Deus. De alguma forma eu estou buscando Deus. Eu estou buscando o conhecimento invisível e sutil. Né? Quando eu estou doente, mesmo se eu ser o maior materialista, eu começo a parar. Você fica lá na cama, lá parado. Fala, vou morrer agora. Eu tive muitos amigos assim, que eram altamente materialistas, passa por uma doença, o cara muda completamente, o cara vem me procurar, quer fazer tai chi, quer mudar de vida. Você não tem noção quantas pessoas, né? Pessoas famosas aí do meio artístico, que passam por mudanças profundas e vão buscar conhecimento, né? Quantas vezes o Roberto Carlos não foi no Zé Arigó? Sabia? Roberto Carlos teve um filho, o primeiro filho dele, que ele chamava de Segundinho, porque acho que chamava Roberto também, né? E ele teve um problema de vista muito sério. Ele estava praticamente sem enxergar. Então levou ele no Zé Arigó. O Zé Arigó olhou, falou, olha, é o seguinte, eu vou curar o seu filho, mas até os 20 anos só. Ele tem que um karma para resgatar, depois ele vai ficar cego. E ele deu um trato no cara, o moleque ficou bom, mas depois de um certo tempo começou a piorar e voltou e ficou cego. Ele tem um filho cego, Roberto Carlos. Vocês não sabiam disso? Tá na história, tá até filmada, né? Parece o filme junto com o Zé Arigó, fotos, né? A dona Lida contou essa história pra gente, lembra? Tá no livro dela também. Então, muitos famosos procuram a cura. Né? Às vezes tem alguém doente, leva, a família leva. Então, é como se é uma porta que o plano astral cria para as pessoas encontrarem a luz da espiritualidade. Né? Porque é a única saída, a única solução. Né? E o plano astral, se não for uma doença kármica, às vezes existem doenças planejadas pelo alto. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. São casos assim. Vamos supor que existe uma pessoa, né, que ela é potencialmente muito boa, é uma pessoa boa, uma pessoa inteligente e tal, mas está arrastada pelas forças das trevas. Aquele cara, o que é arrastado? Arrastado pela política, arrastado por ideologias primitivas, né? Aí os caras do astral lá dão uma cutucada no negro, fazendo o cara ficar doente mesmo. Sabe? E até um ponto dele começar a procurar a espiritualidade. Então, a doença se torna uma ferramenta para ele chegar na espiritualidade. Quando ele chega na espiritualidade, ele se cura.
A medicina não vai curar ele. A doença foi colocada na vida do cara não como um processo kármico, mas como um processo de mudança. No intuito de provocar uma mudança na jornada daquela pessoa, daquele indivíduo. Então isso o astral faz sempre, faz muito. Né? Já, na verdade, coloca o cara contra a parede. O plano astral cria essas situações para colocar ele contra a parede. Por exemplo, cria um câncer no cara. Mas o plano astral sabe que aquele câncer não vai matar ele. Não vai matar. Mas eles aqui não sabem, ninguém sabe. Nós não sabemos, entendeu? Então, você fala no hospital, o cara fala, tô com campo, o cara já desespera, o cara já entra em colapso existencial. Puta, que eu faço da minha vida agora? Quanto tempo de vida eu tenho, doutor? Sabe aquela coisa? Eu tem a mínima noção. Né? Você está me entendendo? E o processo vai acontecendo. E dentro desse processo que eu disse para vocês, as pessoas vão tentar de tudo. E nessa tentativa que eles vão para esses grandes curadores. Aí o que acontece? Imagina se o cara vai com diagnóstico de câncer. Sabe qual foi um dos primeiros casos do Zé Rigó, que o Zé Rigó tratou? Ele nem sabia que ele era médium ainda. Ele nem sabia que ele incorporava. Era tão inconsciente a incorporação do Zé Rigó. O Zé Rigó, ele fazia parte de um sindicato, né, lá na cidade dele. Sindicato. E um senador da República estava em campanha pelo sul de Minas. Olha só, estava em campanha pelo sul de Minas, política, e ele foi dar apoio para esse senador. Então ele foi junto com o senador na campanha, sabe aquelas coisas nas cidades vizinhas ali, que ele conhecia tudo. E esse senador, ele tinha um câncer no estômago. Não sei se é no pâncreas, em algum lugar ali, não lembro agora certo. Tinha um câncer de estômago. E ele falou pro Zé Rigó, que olha, não estou bem, segunda-feira eu tenho que ir lá no Rio de Janeiro, porque está marcada uma cirurgia para mim, para retirar esse tumor que está no meu, não sei se estava no pâncreas, onde é que estava. Ele já não estava se sentindo bem, reclamou, né? Aí eles foram, era uma sexta-feira isso, eles terminaram o dia da campanha e foram para o hotel dormir. E ele ficou dormindo no quarto ao lado desse cara. Ninguém consegue explicar. O Zé Rigó, ele nem sabia, era uma das primeiras curas dele. O Zé Rigó, à noite, incorporou o Dr. Fritz. O Zé Rigó totalmente inconsciente. Dr. Fritz entrou no quarto do cara, pegou uma faca, e o cara todo meio inconsciente também, assustado, né, tal, assustado. O cara abriu ele com o canivete, fez a cirurgia, tirou aquela coisa toda, fechou, né, do jeito que ele fecha aqui, que fica nem marca, e ele voltou para o quarto dele e voltou a dormir. No dia seguinte, quando eles acordaram, o cara disse, meu, o que você foi fazer comigo? Porque não sei o que tem, você entrou no meu quarto, você fez tudo isso. Eu não fiz nada. Não sei de nada, não lembro de nada. Né? Mas você fez isso. Olha, aqui tem umas marcas que ainda é minha, né? Aqui, mano, era muito pouco assim, vermelhidão só. Você mexeu. Era a minha doença que estava aqui. Ele não conseguiu explicar. Só que quando ele foi pro Rio para fazer a cirurgia, os caras foram fazer os últimos exames, não tinha mais nada. Não tinha mais câncer, não tinha mais tumor, não tinha mais nada. Os caras não fizeram a cirurgia. O cara ficou bom. Por isso que durante toda a carreira do Zé Rigó, esse senador sempre protegia ele. Sempre protegeu ele contra ataque, sabe? De processo, de prisão. Né? O próprio presidente da República, né, como mandava soltar ele. Era o Juscelino Kubitschek. Porque o Juscelino tinha uma pessoa da família que foi curada pelo Zé Rigó também. Entendeu? Então, o que acontece? Quando alguém passa por uma experiência dessa e é curado, o que acontece na cabeça do indivíduo? Né? Quem que eu vou agradecer? Agora, não é só agradecer,
é querer entender todo o oculto que está por trás de tudo, né? O que a ciência não sabe? Que uma força invisível, sofisticadíssima, fez algo que ninguém, um médico, nem uma ciência nossa faz. Só que você vê, ele não precisou de nada, com uma faca na mão. Você vai no centro cirúrgico, puta sofisticação e tal, e mesmo assim nada, o cara morre. Né? Então, isso, né, são caminhos para o despertar.